Com o nosso café INSS Prosa de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para um assunto de grande importância, principalmente para pelo menos 30% das pessoas que eu, Juscelia, conheço, que elas se enquadram nesse requisito aí. E qual é esse requisito? Eu chamo de neném. Por que neném? Porque ele nem é trabalhador rural e ele nem é empregado. Então ele está desamparado, ele está ali no meio, sabe? Desamparado pelo INSS. Só que essas pessoas, elas também ficam doentes, elas também falecem, elas também ficam inválidas, precisam de uma aposentadoria por invalidez. Então, assim, ó, elas precisam do INSS em algum momento da vida. Elas vão alcançar a idade para talvez requerer um benefício de aposentadoria por idade, ou, né, ali por algum tipo de doença que a deixa incapacitada na sua velhice, e não vão ter direito. Por quê? Porque enquanto elas são mais novas, elas ficaram ali nesse meio termo que eu chamo de neném. Nem é trabalhador rural e nem é trabalhador urbano de carteira assinada. Então é para vocês que eu estou gravando esse vídeo hoje, tá? Essa pessoa mora na cidade e não está pagando INSS. Por que elas não estão pagando INSS? Gente, eu sei que tirar um valor todo mês para o INSS é difícil, principalmente se a pessoa ela não tem um vínculo, mas é um mal necessário, nós precisamos. Por quê? Porque, infelizmente, o dia que o problema acontece, eu vejo na prática, assim, ó, e me dói demais ver que a pessoa não tem direito ao benefício, porque eles, infelizmente, não se enquadram em nada. Quando o caso é grave demais, a gente consegue para ele um BPC LOAS, ou para ela, né? Mas é só quando o caso é muito grave, em algumas situações bem específicas. E quando é aquela pessoa que ela não tá bem, mas também não tá tão mal? E aí? Gente, é triste demais, não é? Essas pessoas, 99% das vezes, elas trabalham, só que elas trabalham de forma informal. O que é isso? Elas não têm nenhum tipo, não tem empresa, não tem um CNPJ. Às vezes é uma costureira, uma boleira, uma doceira, uma crocheteira, uma revendedora de produtos cosméticos, uma revendedora de roupa, de porta em porta. Então, assim, um pedreiro, um pintor, que mais? Um faz tudo, um diarista. A lista é infinita, tá? E também tem aquelas donas de casa, né? Que assim, o esposo sai pra trabalhar, mas ela não. Que ela fica cuidando do lar, né? Fica cuidando das crianças. Então, assim, essa pessoa também, ela tá desamparada pelo INSS se ela não contribuir para o INSS, tá? Então, é para essas pessoas que eu estou gravando hoje e quero falar com você. Vamos trabalhar juntos aqui para nós tentarmos minimizar o máximo possível esses danos. Porque eu vejo pessoas que estão com quase a idade de se aposentar e não tem um documento, uma contribuição, um nada. E acha que é só esperar completar a idade e ir no INSS ou procurar um advogado, que o advogado vai conseguir resolver o problema dela. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, gente. Não é. Não. O advogado, ele luta. O advogado é resiliente. Pra mim, é uma questão de honra o meu cliente conseguir. Só que nem sempre essa minha força de vontade é suficiente. A pessoa tem que ter um pouco de documentação também. Então, vamos parar de enrolar e vamos seguir. Vou dar três exemplos aqui de situações que as pessoas podem se enquadrar. E aí, cada tipo de enquadramento é um tipo de contribuição que ela pode verter em favor do INSS para, se caso ela vir a precisar, ela tá amparada, tá? O primeiro é o MEI. Você já ouviu falar no MEI? Eu tenho aqui eu não sei se eu gravei vídeo ou se eu fiz um post fixo falando sobre o MEI. O MEI é microempreendedor individual. O que é isso? Se você trabalha com alguma coisa que não é regulamentado, não é uma profissão regulamentada, o que é uma profissão regulamentada? Por exemplo, eu sou advogada. É uma profissão regulamentada? Sim. Enfermeira é regulamentado? Sim. Então, farmacêutico? Sim. Então, nós não podemos ser MEI. Mas um pintor é regulamentado? Não. Uma crocheteira é regulamentada? Não. Uma costureira é? Não. Uma salgadeira? Entenderam? Uma cozinheira? Uma diarista. Então, assim, essas pessoas, elas podem abrir um CNPJ como microempreendedor individual e passar a fazer contribuições nessa categoria. E essa contribuição, ela é bem bacana porque ela é de 5% sobre o salário mínimo, que atualmente dá um valor de R$ 86 por mês, tá? Então, e tem uma outra coisa, você pode colocar no débito automático lá da sua conta e ele desconta todo mês sem você se preocupar com isso, tá? Então, se atentem a isso. Se a sua mãezinha, se a sua irmã,
Se alguém da sua família, se o seu pai, se o seu irmão, se algum familiar seu, amigo, compadre, trabalha, mas não tem carteira assinada, não é trabalhador rural, você fala, amigão, vamos sentar aqui e assistir esse vídeo junto, porque você se enquadra aqui como MEI. Aí você fala, onde é que eu faço, doutor? Onde é que eu vou? Com quem que eu falo? Pelo amor de Deus. Gente, existem duas soluções, tá? Tem a primeira, que é você entrar no site do Portal do Empreendedor.gov, que é o site do governo próprio para criar um MEI. Mas se você fala assim, eu sou muito simples, eu não sei mexer com esse negócio de internet, não. Vai num contador aqui na nossa cidade, tem vários. Vai no contador e eles fazem, tá? Vai no contador e fala, olha, eu assisti a minha advogada ali e ela falou que eu tenho que abrir um MEI pra mim e eu quero abrir esse MEI e pagar todos os meses pra eu ficar amparado pelo INSS. Combinadinho? Então, se você se enquadra nesse ponto aí, você vai fazer isso. Se um familiar seu não consegue pagar, mas se você consegue, paga pra ele, abre o MEI pra ele, conversa com ele, fala, amigão, irmãozinho, parente, mãe, pai, vou pagar aqui pra você. Aí você se compromete a ele pagar. Ajuda essa pessoa, porque você vai. É uma grande coisa que você vai estar fazendo. A segunda opção Ah, tá, eu esqueci de falar. Mas o MEI, gente, não é pra quem finge que trabalha, não, tá? É pra quem realmente exerce aquela atividade. Então, assim, se você já exerce a atividade, você vai escolher a categoria que você se enquadra ali e vai pagar de forma correta, tá? Pagar ali bonitinho, tudo certinho. Então, não inventa que você é pintor, mas nunca viu um pincel na vida, não. Cuidado com isso aí. Ponto? Entendido? Eu vou gravar um outro vídeo seguinte, porque esse aqui ficou muito longo, para falar das outras possibilidades, ok? Volto já.